Vamos começar a ler agora o livro de Atos. E antes de começar, para a gente entender melhor, o livro de Atos ele foi escrito com o intuito de revelar o ato dos primeiros apóstolos. O nome é bem sugestivo, Atos dos Apóstolos, mas ele foi feito para mostrar para nós como os apóstolos começaram a viver após a subida de Jesus aos céus. Então vamos começar a ler o livro de Atos. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até ao dia que foi recebido em cima, e depois de ter dado os mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por um espaço de 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então o autor começa dando a introdução do que aconteceu com Jesus depois da ressurreição dele. Ele esteve com os discípulos por mais ou menos 40 dias passando algumas instruções. Estando com ele, determinou-lhe que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouviste. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Daquele que, pois, que se havia reunido, perguntaram, dizendo: Senhor, restaurarás tu o tempo do reino de Israel? E ele disse: Não vos pertence saber tempos ou estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-ei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judéia e toda Samaria e até aos confins da terra. Bom, os discípulos perguntaram a Jesus, Pai, tudo isso que o Senhor nos falou, isso vai ser quando? Aí ele foi e respondeu: vocês não podem, vocês não devem saber. Não é direito de vocês saber o tempo que o Pai reservou pelo próprio poder dele. Mas vocês vão receber a virtude do Espírito Santo quando ele descer sobre vocês. E depois que ele descer de vocês, vocês vão testemunhar de mim em todo o mundo. Vamos continuar. Enquanto dizia isso, vendo-os, ele foi levado às alturas, em uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: Homens de Galileu, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido, em cima nos céus, há de vir assim como do céu o viste ir. Então, voltando para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, disse a distância de um caminho de um sábado, e estando subindo ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, e Judas, irmão de Tiago.
Todos estes perseveraram unânime em oração, súplicas com as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e seus irmãos. Vamos entender agora o significado dessa passagem aqui, que ela está bem clara. Eu sei que todos que lerem, que todos perseveraram em oração, vai entender que os discípulos ficaram orando. Mas não é bem isso que eu quero dizer. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: como eu havia falado no vídeo anterior, a Bíblia, por ter sido muito traduzida, existem alguns erros que podem fazer você cair no engano. Não no engano de fazer alguma coisa errada, mas no engano de entender errado o que o autor quer dizer no que ele escreve. A palavra oração, o sentido original dela sempre foi discursar ou falar em público. A palavra oração ela virou falar com Deus a partir do século V, quando a primeira religião foi criada, que foi a Igreja Católica. Aí orar passou a ser falar com Deus. Mas orar, até o século XV, ele nunca tinha sido falar com Deus. Orar, ele era discursar e falar em público. Como exemplo, eu deixei aberto aqui o dicionário, um dos dicionários mais conceituados, tanto o Michelin como o Priberan, com o significado da palavra orar. Ele diz aqui, orar, discursar, falar em público, rezar, pedir e rogar. Rezar, pedir e rogar, como foi falado, ele apareceu no século V, depois de Jesus, depois dos discípulos, ou seja, 500 anos depois do acontecido, essa palavra virou orar, rezar, pedir e rogar. Falar com Deus virou orar. Mas até então, e até hoje a palavra orar significa discursar, falar em público. Você tem um exemplo grandioso aí nos filmes que você vê, nas faculdades, que tem sempre o orador da turma. Você vê que o orador da turma, quando chega na frente da faculdade, ele faz um discurso em vez de ele orar ao Pai, ao Deus Criador. Ele faz um discurso. Então, orar significa discursar e falar em público. E aqui você vai ver que você vai ter a mesma tradução, porque não muda. Falar em público, falar em tom oratório, proferir discurso ou sermões. Então, orar, ele é falar em público ou discursar. No caso aqui, que todos perseveraram unânimes em oração, tem o significado que eles estavam falando com o Pai. Você entende que eles estavam falando com o Pai. Mas você vai ver em outros casos que as pessoas confundem muito, que orar, quando está escrito que eles foram orar ou eles subiram para orar, você vai ver que não é para falar com o Pai, e sim para discursar para a plateia ou para quem estivesse lá para ouvir. Então, continuando aqui, vamos lá. E todos perseveraram unânimes em oração e súplicas com as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e seus irmãos. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era quase 120 pessoas, disse: homens, irmãos, convinha que cumprisse as Escrituras e que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Porque foi contado conosco e começou e alcançou sorte neste ministério. Ora, este aqui, um campo com galardão de iniquidade, e precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram.
e foi notório os que habitaram em Jerusalém, de que maneira que a sua própria língua este campo se chama Alceldama, isto é, campo de sangue. Meu amado, se você perceber, né, pelo que nós acabamos de falar, Pedro aqui se levantou e orou. Ou seja, ele discursou para aquele povo que estava ali, aqueles 120 ali, estava ali, ele fez um discurso, ele fez uma oração. Então, se você analisar o contexto, é a mesma coisa. Vamos continuar lendo. E é necessário, pois, que 2 homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começou desde o batismo de João até o dia em que entre nós foi recebido em cima, e um deles se faça conosco testemunha da ressurreição, de sua ressurreição. Apresentaram 2, José chamado Barsabás, que tinha o sobrenome de Justo, e Matias, e orando disseram. Nesse caso aqui você já vai ver que ele está orando para o nosso Deus. Tu, Senhor, conhecedor dos corações conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes 2 tens escolhido, para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar, e lançando a sorte, caiu sobre Matias, e por voto comum foi contado com um dos 12. Essa parte aqui é bem interessante, porque isso aqui mostra para você, meu amado, que você não tem que seguir. Eu vou tentar falar dessa forma para que não tenha dúvida, mas não pense que é heresia que eu estou falando, não, porque não é. O fato das escrituras sagradas, né, de existir uma escritura que Deus inspirou as pessoas, né, que tiveram contato com Ele para escrever para nós hoje, isso não significa que você tem que seguir tudo que eles fizeram. Isso significa o seguinte, que você tem a oportunidade de conhecer todos os acontecimentos e você tem a oportunidade de obedecer os mandamentos do Salvador. Você pode perceber que Pedro fez um discurso até que bem interessante, mas ele, mais uma vez, como em toda a vida dele perto do Salvador, ele foi muito impulsivo. Ele ninguém mandou o Salvador, Jesus Cristo, Deus não mandou ele colocar nenhum apóstolo no lugar daquele que morreu, de Judas. Mas ele, por conta própria, ele resolveu fazer isso e resolveu fazer jogar moeda, né? Jogar sorte, né? E pelo que você pode ver no decorrer desse livro, não foi uma coisa que foi aprovada por Deus, porque o 12º apóstolo, ele foi escolhido pelo próprio Senhor Jesus, né, que foi o apóstolo Paulo. E o Matias ficou meio esquecido no meio do caminho. Mas o que acontece? Assim como eles, Pedro e os outros discípulos, eles são ser humano igual a gente, e ele errou até com uma intenção boa de querer acertar, de querer compor de novo esse grupo dos 12. Ele fez com um coração bom, né, da intenção de ajudar, mas acabou errando, porque não era para ele ter feito isso. Ele fez por conta própria, né, de fato que depois o próprio Senhor Jesus, o próprio Jesus, ele foi e escolheu por conta dele o apóstolo Paulo como 12º. E cumprindo o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. No dia de Pentecostes, cumprindo o dia de Pentecostes, todos os discípulos e as pessoas que estavam no meio deles estavam ali naquele lugar, sentados,
perseverando em oração. Aí vamos lá. De repente veio do céu um som, como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, das quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Vamos dar uma pausa aqui, irmão amado, para poder explicar aqui. Todos eles estavam sentados. Todos eles estavam no mesmo lugar. E cumprindo o dia de Pentecostes, houve o cumprimento da profecia, que foi a descida do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo desceu, o Espírito Santo deu para eles a oportunidade de falar em outras línguas. É bem claro, eu quero que você entenda o seguinte: essa língua que o Espírito Santo proporcionou que eles falassem não era uma língua estranha. Quando você vê Paulo falando de língua estranha, é porque Paulo não conhecia todas as línguas. Então, quando ele fala de língua estranha, ele está falando de uma língua de um outro país que ele não conhece. Tanto que ele, em outras passagens, ele fala, né, se for para falar em língua estranha, é bom que tenha alguém que interprete, para que venha edificar aquele que estiver escutando. Então, quando o Espírito Santo desceu aqui, ele não deu línguas, como o pessoal está acostumado a falar, né, línguas de fogo. Ele permitiu que as pessoas falassem em línguas de outros países, ou seja, em uma língua global, uma língua que existe aqui no nosso mundo, né? Não foi em língua dos anjos ou coisa parecida. Até quando falam em língua dos anjos, vocês têm que entender que não é língua dos anjos. É porque a pessoa, com o conhecimento que ela tinha, era uma língua diferente. Ela não sabia, ela não conhecia. Então, quando o Espírito Santo desceu, ele deu aquelas pessoas que estavam ali a oportunidade, né, deu aquele dom de falar em outra língua. E você vai ver mais para baixo aqui, ó, vamos continuar lendo. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos, de todas as nações em que estão debaixo dos céus. E enquanto aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um se ouvia falar na sua própria língua. E aqui está a prova que a língua que o Espírito Santo proporcionou que essas pessoas falassem não era uma língua estranha, era uma língua comum de um país. Tanto que os estrangeiros, né, as pessoas, né, como ele está falando, judeu, mas as pessoas que vieram de outros países, que tinham o hábito de falar em outras línguas, e aprendendo outras línguas, elas ouviam cada um falar em sua própria língua. Está aqui, porque cada um os ouvia falar em sua própria língua. Um exemplo, tinha chinês, tinha americano, tinha alemão, e cada um ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: por que não são galileus todos esses homens que estão falando? Pois os ouvimos cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos. Partos, medos, elamitas, e os que habitavam na terra da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto da Ásia, Efrígia, e Panfilha, Egito, da parte da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, crenteses e árabes, todos nós temos ouvido em nossa própria língua falar as grandezas de Deus. Então aqui você vê que o Espírito Santo proporcionou que eles falassem línguas nativas de algum país. Todos se maravilharam e estavam suspensos
dizendo um para os outros: o que é isso quer dizer? E outros zombavam, dizendo: estão cheios de monstros. Pedro, porém, pondo-se de pé com os 12, levantou a sua voz, dizendo... Então Pedro, ele viu que o pessoal estava confuso, não estava entendendo e ao mesmo tempo maravilhado, e Pedro resolveu anunciar as boas novas, porque como havia se cumprido o mandamento do Salvador, Pedro, ele já tinha a oportunidade, já tinha a permissão de Jesus para poder anunciar as boas novas. Então, para você que conhece, eu não vou ler tudo, eu vou pulando aqui para ser mais rápido, para não tomar tanto tempo. Pedro, ele começou a anunciar as boas novas a partir daí. E você que conhece essa pregação, você vai ver que Pedro começou a falar que apresentar Jesus para as pessoas, falar que esse é o Jesus que eles mataram, que eles escolheram o ladrão em vez do Salvador e tudo mais. E Pedro foi fazendo aqui o seu discurso: homens israelitas, escutai essa palavra. A Jesus de Nazareno, um homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas e prodígios e sinais. Ele foi falando boas novas para essas pessoas e anunciando o Deus Salvador, né? O Deus que morreu por nós com a intenção de nos salvar e conseguiu. E vamos até o final desse discurso para ser mais rápido. De sorte que todos foram batizados, e os que bom grado receberam a palavra, naqueles dias se agregaram-se quase 3.000 almas. E no final do discurso dele, as pessoas entenderam e quiseram aderir, e quiseram seguir esse Deus maravilhoso. Então, meu amado, quase 3.000 almas foram salvas. Agora vamos continuar lendo aqui a partir daqui. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão do partir do pão, e nas orações. E toda a alma havia temor, muitas maravilhas, sinais faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e repartiam com todos, segundo cada um havia em mister. E perseveraram unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em suas casas, comiam junto com alegria, singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentavam o Senhor à igreja que eles se haviam cessado. Acrescentavam-se à igreja aqueles que se haviam ser salvos. É bem interessante a gente comentar essa parte aqui, porque muita gente acaba se confundindo, e vamos comentar sobre isso. Após as pessoas ser salvas, ele faz um comentário, né, que aquelas pessoas viraram sim uma comunidade, um grupo de pessoas que se ajudavam. Pessoas que naquele lugar tinha muita pessoas que passavam necessidade, e quando as pessoas agregaram a fé, né, do nosso Salvador, do Jesus, eles começaram a enxergar, né? Eles foram, ou seja, batizados pelo Espírito, eles foram inseridos, né, dentro daquele conhecimento. Eles começaram a enxergar a necessidade das pessoas. Porque eu vou deixar bem claro aqui, meu amado, que ser seguidor de Jesus, ser seguidor, né, crer no Deus Criador, você ser um seguidor dele, significa simplesmente uma coisa: você não vai ter outro Deus além do Deus Criador.
Você não vai ter um Salvador além daquele que morreu na cruz por nós. Você vai amar acima de todas as coisas o teu Deus. E você vai amar abaixo de Deus, acima de todas as coisas, abaixo de Deus, o teu próximo. Então eles foram inseridos, eles foram batizados com esse conhecimento, né? E começaram a ter mais amor por essas pessoas. E quando fala que eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, eles perseveraram como? Eles aprenderam a vida do Salvador com os apóstolos e ficaram juntos, né? Se amando como irmão, né? Comendo juntos. Quando fala em orações, ensinando as outras pessoas, discussando para outros. Em toda a alma havia temor. Muitas maravilhas e sinais faziam pelos apóstolos. E todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles eram uma só carne, eles eram a noiva do Salvador. Estavam juntos, eles eram um só, eles agiam como um corpo. E as pessoas que tinham condições, que tinham duas propriedades, elas vendiam uma das propriedades para poder suprir aquele que tinha necessidade. Eles perseveraram unânimes, eles perseveraram juntos, todos os dias no templo. Veja bem, meu amado, quando fala templo aqui, não significava que ele ia para a igreja, porque se você estudar o contexto, os templos que existiam nessa época aqui eram templos de sacrifício de animais. E quando o Salvador morreu, na morte dele, a velha aliança que Deus tinha feito com Moisés, a lei, acabou ali. Ele acabou com a lei do sacrifício. Então, quando as pessoas aderiam à fé do Salvador, eles não iam mais para o templo para sacrificar. Eles iam viver a sua vida. Quando fala aqui no templo, você vai ver mais para frente, que eles iam no templo para poder discursar para as pessoas que estavam lá que acabou a lei. Acabou a lei e a partir dali você iniciava essa nova aliança, que era uma aliança de liberdade, de amar ao próximo. Então ele fala aqui, unânimes no templo, todos os dias no templo, ou seja, pregando para aqueles que iam sacrificar, pedindo no partir do pão, comiam juntos. Você pode ver que o partir do pão aqui não é a Santa Ceia. Eles comiam junto, eles almoçavam, eles tinham aquela comunhão, aquela alegria de estar junto, né, com alegria e singeleza de coração. E louvando a Deus, louvando, você vai entender que não é ficar cantando louvores. Louvando a Deus é o fruto dos seus lábios. Às vezes você e Deus, ficar falando coisas bonitas para Deus, ficar conversando com Ele, isso é louvar a Deus. Louvar a Deus é o fruto dos seus lábios, não quer dizer que você tem que cantar uma música para Deus. E cantar uma música para Deus também é louvar. E caindo na graça de todo o povo. E as pessoas gostavam porque a pessoa saía daquela servidão da lei, a prisão da lei. Então, quando eles anunciavam que o Deus Salvador que morreu por nós, Ele nos livrou das algemas da lei, quem não gostava disso? Todos gostavam. As únicas pessoas que não gostavam, você vai ver que eram os sacerdotes, né, os chefes da religião da época. Né? E Deus, nosso Criador, todos os dias Ele ia acrescentando a igreja. Entenda que igreja não é o templo, igreja é a própria pessoa, o que iam sendo salvos. Igreja, meu amado, significa chamados para fora. Ele ia acrescentando aqueles que eram chamados para fora dessa lei, para fora dessa lei de prisão, que a pessoa tinha que sacrificar, e tinha que odiar o inimigo e apedrejar o adúltero. Vamos continuar.
Vamos ler o comecinho para finalizar, que a gente vai ler o 3 para entender uma coisa bem interessante aqui. E diz o seguinte, muita gente fala, não, a gente tem que ir para a igreja porque está escrito na Bíblia que Pedro e João ia para orar, ia para o templo para orar. Agora vamos entender, dentro do contexto que nós lemos desde o começo, pelo que aprendemos que orar não é sempre falar com Deus, na maioria das vezes não é. Orar significa discursar ou falar em público. Em alguns casos, na Bíblia, orar é falar com Deus, em alguns casos, outros não. Então está escrito lá, Pedro e João subiram junto ao templo a hora da oração, a nona. Eles subiram na hora nona para orar. Mas será que eles subiram para falar com Deus? Porque nós entendemos que neste tempo, no templo judaico, sempre foi um templo de sacrifícios. Nesta época, eles subiram só para sacrificar. Entendemos isso, mas vamos continuar. E era trazido um homem desde o ventre de sua mãe que era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Pedro e João, fitando os olhos nele, disse, olhe para nós. E ele olhou, esperando que recebesse alguma coisa. Disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, levantou, e logo os pés e artérios se firmaram. E saltando, ele pôs-se de pé, e andou e entrou com ele no templo, e andando e saltando, louvando a Deus. Então vamos lá. Pedro e João subiu para orar na hora nona. As pessoas dizem, sem conhecimento, por não conhecer essas divergências da Bíblia, né? Lembrando que a Bíblia não é a escritura original, a Bíblia já teve várias traduções que ao tempo, né, vai se fragmentando, não tem jeito, acontece com qualquer coisa que você tenta traduzir, né, com o passar do tempo vai se fragmentando, mas tá escrito, as pessoas acham que eles subiram para orar. O contexto da época deixa bem claro que não, porque o templo era o templo de sacrifício, mas tudo bem. E chegando à porta do templo, eles perceberam, eles viram um coxo, e o coxo pediu esmola para eles. E Pedro falou, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. E assim ele levantou. Saltando, ele pôs de pé e andou com eles, juntou com eles e entrou com ele no templo. Então o coxo, o ex-coxo, entrou com Pedro e João no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Ele ficou alegre, né? Ele começou a cantar, ele começou a pular. Nunca andou na vida, passou a andar. E todo o povo viu andar e louvar. E eles conheciam, o povo conhecia, sabia que era o deficiente, ficava na porta do templo, pois era ele que assentava para pedir esmola na porta formosa do templo. Ficaram cheios de pasmo de assombro, pelo que lhe acontecera. Pedro e João já estavam dentro do templo junto com o coxo. E apegando-se o coxo que fora curado a Pedro e João, então o coxo chegou junto de Pedro e João. Todo o povo correu atônito para junto deles, ao alpendre chamado de Salomão. Então vamos lá. Pedro e João
né? E o coxo estava junto, e o povo maravilhado correu para perto de Pedro. Aí diz aqui: enquanto Pedro viu, começou a orar. Meu amado, entenda. Eles subiram para orar e orou. Só que veja bem, ele começou a orar como? Disse ao povo: homens de Israel, por que vos está maravilhado disso? Meu amado, Pedro foi para orar. Só que ele não foi para orar como você está acostumado a entender. Porque não era templo de oração, era templo de sacrifício. O templo de oração que hoje vocês conhecem como igreja, seja católica ou evangélica, né, protestante, de qualquer outro segmento, nunca existiu naquela época. Não existia. Ele passou a existir no século XV. É só você pesquisar na história que você vai entender que a primeira igreja criada foi a Igreja Católica no século V. Século V depois de Cristo, depois dos apóstolos. Então ele subiu para orar, ou seja, ele subiu para discursar o povo. Com que intenção? Com a intenção do povo largar aquela lei e voltar à nova aliança, que não tinha mais sacrifício, que era uma nova aliança de liberdade, onde as pessoas não precisavam mais fazer rituais para Deus, nem sacrifícios, nem nada. E aí, quando o povo se achegou a ele, ele começou de fato a orar, ou seja, a falar com o povo, e disse: ao povo, homens israelitas, porque estão maravilhados. E aqui ele vai fazer basicamente a mesma pregação, né? Não pregação, o mesmo discurso, onde ele vai apresentar o Salvador. E você vai ver que 5.000 almas aproximadamente, ou mais, eu não me lembro, foram salvas, né? Homens foram salvos ali. E você pode perceber no decorrer desse capítulo que eles foram presos, que os chefes pegaram ele, né, para prender, porque quando aquelas 5.000 pessoas se converteram, e as outras 3.000, eles esvaziaram um templo. E aí, esvaziando o templo, você vai ver que esvaziou o templo, os sacrifícios, as vendas, os lucros que eles tinham com os sacrifícios diminuía. E aí, como a religião da época comandava a polícia, né, comandava os guardas, eles eram presos por conta disso. Então, meu amado, estou finalizando por aqui. Espero que você tenha entendido, né, como ler as Escrituras, a Bíblia, que você tem que ler o livro. Entender que um livro não é continuidade do outro. Você vê que a maioria dos livros eles concordam em alguns pontos, mas não são continuidade, cada um escreveu a sua experiência. Lê do começo, sem considerar capítulo e versículo, nem epígrafe. Lê como um livro normal. E entender que houve alguns enganos na Bíblia, como orar, que muitas das vezes está em falar com Deus e palestrar ou discursar. Você precisa saber essa diferença. E outras que nos próximos vídeos a gente vai apresentar. Até a próxima.